turma, aquele abraço, boa noite. Estamos chegando para mais uma live Papo Contilé, o programa que foi sucesso no rádio, agora em lives através do Instagram, @AntônioTilemon. Papo Contilé é um papo descontraído com personalidades do esporte, da música e do entretenimento. É notícia, a gente convida para participar aqui do nosso Papo Contilé. Bom, hoje é segunda-feira, dia 5 de outubro, né? E eu trago como meu convidado Paulo Sales, que dispensa maiores comentários, campeão brasileiro de 88 no grupo do Sport Clube Bahia, né? No elenco do Sport Clube Bahia, e considerado um treinador rei do acesso, aquele que mais tem acessos com clubes da segunda divisão para a primeira divisão. Ele agora está entrando num novo desafio, que é a Associação Desportiva Jequié, de sua terra, né? Jequié que é um clube extremamente simpático, né? Muito bem dirigido pelo nosso querido deputado federal Leandro Lomanto, e que faz um bom trabalho. Acho até que foi bem injusto a queda do... Bem injusto no campo. Se bem que no campo a coisa foi determinante, né? Mas bem injusta eu torci muito por o Jequié permanecer na primeira divisão, porque acho que é uma terra que tem um público interessado no futebol, né? Tem um estádio que, se não é dos melhores, dos piores também não é, né? Precisa realmente se adequar mais à modernidade, mas não é tão ruim como diversos que a gente vê em Série C e Série D, onde filho chora e mãe não vê, né? Essa é que é a grande verdade. Meu querido Salles, boa noite, um abraço, um prazer enorme tê-lo aqui comigo, querido. Boa noite, Léo, boa noite a todos que participam da live, que estão nos assistindo aí. É um prazer falar com você, um dos grandes amigos que fiz no futebol e fora do futebol também. E sempre conversar com você, interagir com você, é sempre um prazer. Eu conheço o Salles há muitos anos, já perdi até a conta desses anos, porque é melhor a gente não contar nada nunca, daqui a pouco vai dizer que nós estamos velhos, né? Então é melhor a gente ficar aqui pianinho. Mas tem muito tempo, porque Salles veio jogar no Bahia, salvo engano, junto com um outro rapaz chamado Idalmi, né? Se a memória não está me traindo aqui agora. Ele veio lá de Jequié para o Bahia, na companhia desse outro, que também ficou. Tem muito tempo que eu não vejo o Idalmi, não sei nem como é que ele anda e tal. Outra figura maravilhosa também, um cara, gente muito boa, né? Duas grandes figuras, Salles e Dalmi. Mas isso há muitos anos atrás. Até que depois Salles se tornou campeão brasileiro no grupo do Esporte Clube Bahia, no elenco do Bahia, campeão brasileiro de 88. Recordando só um pouquinho lá de trás, Salles, porque o assunto com você hoje aqui é a segunda divisão, a sua experiência, vai começar o campeonato da segunda divisão, e eu quis trazer a primeira entrevista sobre o campeonato com você, né, pela sua experiência, pela sua quantidade de acessos e tal. Então, recordando só um pouquinho daquela época, você veio direto de Jequié para o Bahia, como é que foi aquela história? A história que eu estava tentando contar aqui agora. Tila, primeiro eu fui convocado, né? Junto com o Idalmi e mais 3 atletas na época, 79, se eu não me engano, para a seleção baiana de junho, né? Nós tínhamos um campeonato brasileiro de junho. Uhum. E mesmo estando no Jequié, eu fui convocado para um período, né, de teste, vamos dizer assim. Tinha na média ali uns 40 atletas. E Florisvaldo, o final do Florisvaldo, um dos grandes treinadores que eu tive, exatamente, foi cortando, né, alguns atletas, mas eu fiquei. E nós tínhamos 2 grandes volantes, que era Manchinha e Edson Queiroz, Manchinha do Bahia e Edson Queiroz do Vitória. Exatamente. E aí eu fiquei ali como uma terceira opção. Mas no decorrer dos trabalhos, dos treinamentos, o seu Florisvaldo, o professor Florisvaldo, eu fiquei no banco do primeiro jogo, e um zagueiro chamado Ramon, do Fluminense de Feira, não foi muito bem no primeiro jogo, e aí o Florisvaldo recuou Manchinha para a zaga e me colocou. A partir daí eu fiquei como titular, nós fizemos uma belíssima campanha, fomos desclassificados, se eu não me engano, ficamos em terceira ou quarta colocação, não tenho bem certeza, pela equipe de São Paulo, ou acho que foi de São Paulo. E logo no ano seguinte, o Bahia se interessou pela minha contratação, por mim e posteriormente por Idalmi. Idalmi hoje reside em Jequié, é pastor, né, de uma igreja protestante, não sei exatamente assim, mas tenho de vez em quando, muito raramente, mas tenho muito contato, é um amigo e irmão meu, mas o corre-corre da vida nos deixa afastados. E
eu fui para o Bahia comprado naquela época, 1 milhão de cruzeiros, não sei, assim. E posteriormente Dalmi também. E foi essa a história, e tive o prazer de conhecê-lo, e onde me deu muitos conselhos. Você sabe que um garoto saindo aos 17 anos de uma equipe de uma cidade pequena, na época Jiquié, hoje já é uma cidade mediana, grande, Uhum. e morar na Barra, junto com outros atletas muito mais experientes, foi o meu caso, e essa convivência poderia ter me levado por um lado, vamos dizer, negativo, no aspecto de bebida, e através de você e outros também, atletas, eu permaneci dentro de uma linha de treinamento, sem preocupação com bebidas, sem barcas, vamos dizer assim. Isso fez com que minha carreira futebolística fosse uma carreira, se não em termos financeiros, muito grandioso, mas em termos profissionais eu não tenho o que reclamar. Joguei em grandes equipes do futebol brasileiro, consegui o título máximo do futebol brasileiro, mesmo não sendo titular. Fiz parte do grupo, jogando alguns jogos. E Futebol é passei por grupos, grandes. futebol é elenco, né? Exatamente, Nós temos exatamente. noções. E passei por grandes equipes do futebol brasileiro e quase todos, Tilé, quase todos chegando à final. Né? Eu poderia, Figueirense vice-campeão, Santa Cruz vice-campeão, campeão no Comercial, campeão no Londrina, campeão no Maringá, que não é uma grande equipe, Ponta Grossa, que hoje é Operário, né? Mas passei aí e hoje me sinto alegre, gratificante pela uma história que eu fiz. Como eu falei, se não um grande atleta, mas eu falo em qualidade, mas um grande atleta em responsabilidade, um grande atleta em obediência tática, e agora nessa profissão aí, formado em educação física, professor, né? E tudo que eu tenho foi o futebol que me deu. Ô, Salles, eu diria que você foi, de fato, um grande atleta, sabe por quê? Eu comento muito hoje com os meninos que a gente assessora aqui, nesse trabalho que a gente tem feito na nossa empresa, que o importante não é ser jogador de futebol. Jogador de futebol qualquer um pode ser. Porque existem segunda, terceira, quarta divisões em vários estados. Então, o cara se joga por um time desse, ele é, de fato, jogador de futebol. Né? Ele tem que ter um contrato registrado junto à CBF e tal. Mas o importante não é ser jogador de futebol, o importante é ser atleta. Atleta no sentido mais amplo da palavra, o cara que é cumpridor das obrigações, o cara que se cuida, né? O cara que não faz farra, como você falou aí, eu posso atestar que você era um cara assim, né? Pelos anos que eu lhe conheço. Enfim, você foi um atleta. Você pode não ter sido vitorioso financeiramente, porque poucos são. Financeiramente, muito poucos ganham. E, Se e você for naquela pegar um época também, histórico, e naquela época e ainda muito naquela menos época ainda. também, né, Tilé? É, Era complicado você. muito menos ainda. Dinheiro no futebol tem rolado muito mais com o passar dos anos. Esse ano já rola mais dinheiro do que o ano passado, né? 2019 já É rolou mais dinheiro verdade. que 2018. É assim, o futebol é assim, né? Mas eu acho que você foi um grande atleta, né? E o espelho desse grande atleta que você foi, e esse aqui, isso é nenhum puxa-saquismo, eu estou falando de coração mesmo, o espelho de atleta que você foi reflete até hoje que você está envolvido com o futebol. Porque ninguém vai contratar um treinador que não seja um cara responsável, né? Um cara que tenha a postura de treinador, a não ser que seja um maluco, um louco, como eu tenho visto aí alguns clubes novos sendo fundados e com alguns malucos dirigindo os clubes. Né? Então, o cara pensa que tem dinheiro, que é tudo, e não é. Futebol não é assim. Futebol é para quem tem vivência no meio. Futebol é para quem consegue, como é que eu poderia dizer, conviveu anos e anos e aprendeu. Né? Não é pegar qualquer um, porque qualquer um na esquina você acha para dirigir seu futebol e o cara ser um verdadeiro picareta, assim, tipo, contrata determinado jogador e pede aquele jogador que, ó, você vai ganhar, digamos, R$ 1.500, mas 500 é meu, 1.000 é seu. Tem um bocado de bandido no meio da bola. Né? Um bocado de bandido. Essa é uma grande verdade. E você prevalece até hoje justamente por isso que eu estou dizendo aqui, pela sua honradez, né? Pelo seu caráter, pelo profissional que você sempre foi. Isso é que traçou a sua linha e traça até hoje o seu desenvolvimento profissional, né? Já numa outra posição, já numa outra situação. Deixa eu mandar um abraço aqui para Daniel Andrade, que é um ex-atleta do Bahia de Feira, que é de Quijingue, um excelente atacante.
é 1,85 m, com 18 anos de idade, ele está assistindo a nossa live aqui, e está dizendo aqui que eu estou para fazer um livro tranquilamente, que eu sei o nome de todo mundo, sei quando todo mundo começou. Eu diria que é um pouco de verdade, viu, Dan? Pelo seguinte, porque eu sou da década de 70. Eu sou da década de 70. Com certeza, pessoal, né? Eu sou da década de 70 e esse pessoal, como o Salles, por exemplo, que é um pouquinho depois um pouquinho disso, então eu conheço todo mundo que eu trago para entrevistar aqui, eu conheço um pouco da história, porque vivo lá de 44 anos atrás, né? De 44 anos atrás para cá. Então eu vou conhecendo sempre a história da maioria, da grande maioria daqueles que eu entrevisto aqui. Bom, já falei demais. Vamos falar aqui agora do Campeonato Baiano da segunda divisão. Você falou que rodou em alguns clubes, você queria citar alguns clubes, por exemplo, só para o pessoal que está lhe assistindo ter uma noçãozinha. Como treinador, Tiver? Herbert Pedro, meu filho, Herbert Pedro do Bahia de Feira, profissional com 18 anos, do elenco do Bahia de Feira. Um abração para você, Herbert. Sim, eu queria que você como desse treinador? uma citação rápida, para poder a gente entrar realmente na segunda divisão. Como treinador ou como jogador? Como jogador primeiro. Como jogador? Não, eu passei em 13 equipes. Comecei no Jequié, depois para o Bahia. Posteriormente, fui para o Santa Cruz. Passei 2 anos, passei 1 ano no Santa Cruz, sendo vice-campeão pernambucano e como melhor volante do campeonato. Se eu não me engano, 89. Depois fui para o Bangu, 2 anos no Bangu, joguei e aprendi junto com grandes atletas, Arthurzinho, Mendonça, Josimar, Wagner, goleiro, dentre muitos outros. Fui para o Paysandu, disputei o brasileiro pelo Paysandu, jogando contra meu amigo Charles, e Luiz Henrique no Palmeiras, Charles no Cruzeiro, e as grandes equipes do futebol brasileiro. Depois fui para Londrina, fui campeão paranaense com Londrina, 90 e, se não me engano, a memória tá fraca. Aí tive no Figueirense, fui vice-campeão no Figueirense, cheguei no Figueirense, o Figueirense estava para cair para a segunda divisão. Nós conseguimos manter o Figueirense na primeira divisão, renovei meu contrato por 1 ano. Inclusive, meu treinador foi Nazareno, que rodou aqui na Bahia também como treinador, vice-campeão catarinense. Fui campeão pelo Comercial de Mato Grosso. Nazareno não era aquele que tinha uma voz bem grossa, cara. Nazareno, teve no Fluminense de Feira. Isso, e foi meu gerente de futebol no Ercílio Luz, agora recentemente. Exatamente. Aí tive no São Caetano, em São Paulo. São Caetano não era essa potência toda na época, era uma segunda divisão do Campeonato Paulista. Tive no Ponta Grossa, que hoje é o Operário. Eu acho que foi aí, se faltou algum, eu não me lembro. Foram 3 equipes com a DJ. Então, como eu falei, me sinto muito alegre. Todas as equipes por onde passei, eu fui titular absoluto, capitão do time. No Bangu nós tínhamos Arthurzinho e Mendonça, duas histórias, 2 feras, referências. E eu era o capitão do time, eu ainda brincava, né? Eu era o capitão, mas na verdade quem mandava eram eles dois, né? Era um capitão e um soldado, mandava muito mais. E aprendi muito no Bahia, tive grandes professores como técnicos, mas também como atletas, né? E através deles aprendi. Não tinha pretensão de ser treinador, fui estudar na minha parada, fui fazer educação física, licenciatura, e aí pintou a oportunidade e entrei novamente nessa nossa caminhada aí, agora como treinador. Sim, Salles. E como treinador? Sim, você falou uma coisa interessante. Você não pensava em ser treinador? Não imaginava ser treinador? Não, Tilé. Porque, na verdade, eu sempre fui um jogador, eu fui um segundo treinador dentro de campo, né? Como eu falei com você, mesmo com o Mendonça, com o Arthurzinho, eu sempre falei, eu sempre orientei. E talvez isso tenha facilitado a minha entrada como treinador. Mas não passava na minha cabeça, sinceramente. Eu montei uma escolinha de futebol e eu tinha um mercado, né? Um mercado de bairro, e continuei trabalhando, vivia razoavelmente muito bem. E aí pintou o pai de Bremer, que hoje é zagueiro.
Em 2008, o Poções estava para cair para a segunda divisão. Eu tinha trabalhado no Intermunicipal, mas era aquelas seleções que você vai na quarta e depois só vai na sexta e domingo você vai lá dar um alô. E aí ele me chamou e falou se eu queria ir. O time do Poções estava 7 pontos atrás do Juazeiro, não era do Juazeirense, e faltavam 5 rodadas. E aí eu fui lá assistir o treino, ele pediu que eu fosse, eu falei que não queria, tal, no outro dia tornou me ligar, não sei o porquê, eu fui assistir o treino. E ele, rapaz, fique e tal, chamou o Raimundão, e acabei aceitando. E Deus foi muito benéfico, né, vou dizer assim, comigo. Muito Em 5 generoso, né? rodadas, generoso, a nomenclatura parece melhor. E aí no jogo tínhamos 2 jogos importantes, um em casa, e nós empatamos contra o Colo-Colo, e aí dificultou mais ainda, só que o Juazeiro perdeu. E tínhamos um outro jogo com o Vitória, aí no Barradão, Vitória com Ramon Menezes. Eu me lembro de alguns, esse zagueiro que está no São Paulo, se eu não me engano, Ramon que está Menezes, vindo para o hoje treinador Bahia. do Vasco da Gama, né? Exatamente. E aí, Tila, nós ganhamos o jogo do Vitória. Só é você puxar aí que você vai ver. Ganhamos 2-1 do Vitória. 2 gols de bola parada. E nós treinávamos muito. E aí o time engrenou, nós ganhamos mais um jogo. E o Juazeiro só perdendo, né? E veio aí a mão de Deus. Talvez eles não merecessem ficar, eu não posso afirmar. E aí nós conseguimos manter o Poções na primeira divisão. Logo depois, recebi um convite de Zé Cacá, que hoje está no Colo-Colo, que veio através do ex-presidente da Federação Baiana de Futebol, que hoje se encontra na CBF. Reginaldo Rodrigues. Exatamente, eu não sei o porquê, estou sendo bem franco com você, eu não sei o porquê eu. E o Madre de Deus fez um timaço. Zé Cacá contratou todos os jogadores. Naquela época eram 12 jogadores, 2008, se eu não me engano. Ou 12 jogadores, 12 equipes. 2007, eu acho. 2007, exatamente. Eram 12 equipes, só subia um. E nós fomos campeões invictos. E logo depois eu fui treinar Jean, goleiro, Eloy, dentre muitos outros. Pô, e me empolguei, né? Sabe aquele lance assim, empolgar? Pô, tô treinando Jean, treinando Eloy. Teve muitos outros aí, né? É porque agora Flávio, Mantena, Flávio lateral, Robinho lateral. Eu aí me empolguei. Se eu me dei bem com esses caras, né? Consegui coordenar o grupo. Aí eu falei, consigo com outros menos famosos. E aí segui minha carreira, graças a Deus, como você bem falou, trabalhando com honestidade. Graças a Deus também sempre conseguindo êxito, né? Muita gente fala que eu trabalho muito bem na segunda divisão e não trabalho na primeira, mas eu poderia falar também que a primeira, nós já tiramos o Jacobina 2 vezes do rebaixamento, a Juazeirense numa situação periquitante, e conseguimos botar o Jacobina em 5º lugar no Baiano, né? Não me lembro agora também o ano, estava no Fluminense, o Jacobina faltavam 2 jogos para cair, estava o Serrano com um grande treinador, e nós conseguimos reverter, tirar o Jacobina da situação. E depois conseguimos botar o Jacobina. Fomos vice-campeão da Copa Governador, perdemos por Conquista, que na Copa Governador ganhou, se eu não me engano, 5 vezes aí. Então o trabalho também vem na primeira. E aí agora aconteceu na segunda divisão, em 9 anos, 9 não, em 10 anos, nós chegamos em 9 finais e 6 acessos, sendo 14, 15, 16, 17 2 vezes, porque eu estava no Jiquié, subimos a DJ, depois fui para o Ercílio Luz, depois de 22 anos, subimos também. Então foram 14, 15, 17, 2 vezes. Então tivemos 6 acessos, 9 finais, e eu me sinto muito alegre, né? Porque o trabalho tem tido efeito. E mais um ano aí na DJ, que é o time que mora no meu coração, que foi a equipe da onde iniciei. Eu espero mais uma vez, logicamente respeitando a todas as equipes, conseguir aí chegar na final e posteriormente sermos campeões. Eu acho que o futebol da Bahia precisa se livrar definitivamente do ioiô. Sabe o que é o ioiô? Aquele treinador que
estava aí no Jequié, que já passou por outros clubes. Esse último recente aí, Carlos alguma coisa assim, eu acho que... Eu me esqueci o nome dele aqui agora. Que já passou pelo Juazeirense também, estava no Juazeirense recentemente e tudo. Os clubes nossos aqui têm mania de quando tira o cara, daqui a pouco volta o cara de novo. Aí passa mais um ou dois treinadores, volta o cara novamente. Pai, estamos na época de renovação, meu amigo. Precisamos de treinadores da nova geração, que falam a linguagem do jogador, que essas pessoas, com todo respeito, merecem ser homenageadas, mas já deram o que tinha que dar. Já deram o que tinha que dar. Então, eu acho que daqui a pouco sou eu que vou sair, porque eu já estou perto do meu também, de já ter dado o que eu podia dar. Entendeu? Você vai A chegando vida, 60, 70... Hã? a vida é um ciclo, né, Tilé? Pois Então, é, todos claro. nós vamos passar, é verdade. Eu estou aqui sem me lembrar o nome do rapaz. O ano passado, há uns 2 anos atrás, ele estava no Jequié. E aí, começando com o Leu, até não é porque houve um fato ligado a mim, não. Eu estou citando só assim como exemplo, o que eu quero dizer de treinador de postura assim, meio arcaica já ultrapassado. Né? Começando com o Leu pediu um atacante, mas que tinha que ser um atacante, assim, digamos, de baixo salário e tal. Aí tem um Navazzi aqui que é muito bom, um Everton, um rapaz muito bom, 1,90 m, um cara forte pra caramba, foi. Quando chegou lá, com 3 dias, mandaram o cara embora. Como é que você avalia alguém no início de temporada com 3 dias, minha gente? Pelo amor de Deus. Isso é um absurdo. Esse cidadão rodou aí no Jequié, já rodou no Juazeirense, já rodou em diversos clubes. Pena que eu não esteja me lembrando o nome dele aqui agora. Engraçado. O Daniel falou que eu sou bom de lembrar de nomes e tudo. Mas agora não estou me lembrando do nome. Né? Mas eu acho que o futebol da Bahia hoje é para Paulo Salles, é para Eduardo Bahia, né? O próprio Laelcio, que é um pouco mais veterano, mas que é um treinador que tem muito a dar ainda também. Acho, por exemplo, Salles, que você vai ter um adversário fortíssimo no Campeonato da Segunda Divisão, que é o Nirbe. Está trabalhando lá quietinha, calada, mas com uma comissão técnica, meu amigo, de primeira qualidade. Laelson Lopes, treinador. Xavier, que foi volante, como auxiliar técnico. E Eduardo Bahia como treinador de goleiros, que já foi treinador de goleiro da CBF. Então, essa é uma comissão de respeito. Né? Com Então, certeza. você vê assim que aos poucos existe a renovação. Mas, de vez em quando, tem essa mania de se buscar alguém. Por exemplo, sem uma crítica aqui, Bahia de Feira. Barbosinha saiu, Arnaldo Lira de volta. Porra, pelo amor de Deus, vai buscar um treinador mais novo, de outra mentalidade. Né? Não precisa ser um cara que trata jogadores com palavrão, diz na cara de jovens de 17, 18 anos que não vai dar para nada. Isso é um absurdo, meu. Como é que o cara trabalha com jogadores novos, né? Que estão sonhando com a carreira, e o cara diz na cara do sujeito, pô, se o cara está ali é porque alguma qualidade ele tem para estar ali. Ele não foi para ali porque ele é bonitinho, dos olhos verdes, dos olhos azuis, nada disso não tem nada a ver uma coisa com o outro. Então precisa se respeitar. Né? E pessoas que já estão ultrapassadas, na verdade. Mas o futebol da Bahia tem essa mania de trazer de volta essas figuras. Eu não consigo entender isso, sinceramente. Fora os espertalhões, né? Que estão no meio do mundo da bola. E aqui no futebol da Bahia, esses espertalhões têm, assim, digamos, uma facilidade de conversa de estelionatário, embora não seja estelionatário, mas assim, de conversa de estelionatário. Estelionatário é aquele criminoso que não vai lhe matar, ele vai no papo tentar lhe roubar, né? na conversa. Né? E aí, por isso que o futebol da Bahia não engrenou de vez, sabe? Na minha modesta opinião. Sim, mas a gente estava falando sobre. Eu estava mais ou menos falando sobre o que, sabe? Quando eu entrei com tudo isso aí, Albert, sim, da dificuldade que vai ser o campeonato da segunda divisão. Né? Aí eu Exatamente. queria saber pela sua experiência, você que jogou em grandes clubes, né? Você que teve uma experiência, aí, como você citou aí, de Bahia, de Santa Cruz e outros aí que você citou. Você vive na primeira linha do futebol. Quando você vira treinador, a maioria desses treinadores novos, eles são chamados por equipes ainda pequenas. Então, eu imagino a dificuldade, você que viveu com concentração boa, né, com refeição boa, aí você enfrenta, não estou dizendo que é o Jequié, não, estou falando de um modo geral, estou
ampliando o universo aí da conversa. Porque eu acho que isso dificulta. O cara sente, não sente? Uma situação dessa, você viveu lá em cima, aí você vem para clubes menores, aí começa a conviver com as dificuldades, né? Não tem aquela estrutura que um clube grande tem. Como é que você consegue trabalhar e ainda consegue dar resultados nesses clubes pequenos, Salles? Na verdade, o treinador das equipes pequenas, menores, ele, na verdade, ele faz de tudo um pouco, né? Em muitas ocasiões, ele serve como conselheiro, como psicólogo, tá entendendo? Em qualquer dificuldade do atleta, o atleta procura, pelo menos comigo, né? Os atletas primeiro procuram o treinador para que o treinador vá até um diretor, seu presidente. Só que, Tilé, o que eu acho é o seguinte, todos nós vamos para essas equipes sabendo das dificuldades. Então, nós não podemos estar reclamando das dificuldades. As equipes que eu treinei ultimamente têm até me deixado assim alegre, porque pouco eu tenho me intrometido, vamos dizer assim, nas questões extra-campo. Não foi assim em algumas equipes, o Jacobina, mesmo com toda a dificuldade dos jogadores num alojamento onde dorme 4 no mesmo quarto, tá entendendo? Mas as questões extra-campo, eu vou chamar de gerente, né? A gente usa várias nomenclaturas, mas o gerente de futebol tem conseguido eliminar aqueles pequenos problemas. E isso facilita o nosso trabalho, porque a gente só se preocupa com a questão do campo. Agora, todos nós sabemos das dificuldades. Para você ter uma ideia, ultimamente, todas as equipes que eu passei, nenhuma tem tido problema de muito atraso de pagamento, de salário, tem cumprido. Atrasa poucos dias, se nós formos fazer um levantamento das equipes da Série A do brasileiro, tem equipe que está atrasando 2, 3 meses. Logicamente que a questão salarial é longínqua, né? De um para o outro. Mas não Cada um tem. vive de acordo com as suas dificuldades e Também, facilidades. exatamente. Se você ganha X, você não pode querer gastar Quem Y. ganha demais, gasta mais. Quem ganha de muito menos, tem que fazer o Exatamente. planejamento dentro daquela verba que tem à disposição, né? Exatamente. Então, um tem dado as condições. Agora tem a dificuldade. Hoje você treina aqui, amanhã você treina lá, não pode treinar no estádio, porque você tem que preservar o estádio para os jogos, só pode treinar 2 dias, você não tem uma trave móvel, você não tem uma barreira móvel, aí você tem que botar atleta até você ir na barreira, nos trabalhos de bola parada. Então, essas são as dificuldades. Às vezes, até dificuldade de bolas, o número de bolas. Tem bola, mas não tem um número suficiente que as equipes, né? O Que ideal, as equipes. Exatamente. Uhum. Então, são essas dificuldades. Mas todos nós vamos para as equipes sabendo dessas dificuldades. Então, não adianta, quando não conseguir o objetivo, não conseguir resultados, colocar a desculpa em cima daquilo ali. Uhum. Eu sou um cara muito assim de não procurar algo como desculpa nos resultados que não vêm. Tá entendendo? Então isso não serve como desculpa, porque você foi para ali sabendo disso, que você encontraria dificuldade. Então não vá. Tá entendendo? Mas eu só tenho a dizer que eu acredito que o futebol, como você bem falou, a vida da gente é um ciclo e no futebol não é diferente. Então hoje eu estou na DJ, hoje eu sou um treinador até cogitado para 2, 3 equipes, graças a Deus. Né? Para você ter uma ideia, tem uma equipe hoje que quer conversar comigo já para próximo ano, uma equipe que vai disputar a Série D do Brasileiro e tal. Então isso me deixa lisonjeado, mostrando que o trabalho tem sido bem feito. Eu procuro me atualizar, eu não gosto de falar estudar, não, mas me atualizar, assistindo jogos, ouvindo comentários, tomando cursos, né? Na hora que tem. Eu fiz o curso B da CBF, muito antes fiz o curso da FBF. Estive na Futecon 2 vezes, que é um encontro de grandes treinadores. Então, isso me traz um conhecimento, interajo com treinadores, Chamusca é um dos, e muitos outros. Às vezes, interajo para procurar um conhecimento, tipo de treinamento dentro daquele modelo de jogo que eu penso em praticar. Então, muitas vezes as pessoas não têm esse conhecimento, mas eu vivo o futebol quase que 24 horas, principalmente assistindo jogos e ouvindo comentários.
Nem todos os comentários eu concordo, né? Os comentários que eu falo é comentários de televisão, porque eu sempre digo, é muito fácil você sentar numa cadeira no ar-condicionado e sugerir que se tivesse feito isso, a equipe teria vencido. É. Então eu não concordo, Aí já mas é vamos deixar esse achômetro, negócio para né? lá. Aí já é achômetro. Exatamente. Mas Aí, Tilé, mas é dentro disso aí. tem muitos que fazem isso, viu? Na base do achômetro. Exatamente. E como, e como. Uhum. Sim, você já tomou cano de algum clube, sabe? Em segunda divisão? Segunda não, eu não vou. Primeira divisão. Foi uma vez só, recentemente. Mas vamos deixar. Eu não gosto muito de expor, não. Mas É porque você tomei. falou aí. A minha pergunta foi para relacionar a segunda Só divisão. de uma, Tilé. Só Só de de uma uma. equipe. Até hoje. Só Uhum. de uma equipe. Uma equipe que está na primeira divisão. Você é um felizardo. Eu ouço falar que muitos tomam cano, né? Muitos. São poucos, não. Sabe, o que é que você espera dessa segunda divisão? Você tem acompanhado os adversários? Eu, por exemplo, eu particularmente acho que foi um grande erro dos dirigentes que compõem a segunda divisão ter aceitado um campeonato com apenas jogos de ida. Campeonato de 5 rodadas, isso não é campeonato, isso é torneio. Meu amigo, no mínimo, para você ter condições de se recuperar até, para você não ser vítima, você ter condições até de se recuperar, você teria que ter um ida e volta para ter 10 jogos. Porque você perde uma aqui e recupera ali. Mas em 5, você perder uma, você já está praticamente desclassificado. Então, eu não consegui Concordo? entender. Né? Eu não consegui entender essa decisão dos 6 dirigentes, ou dos 8 dirigentes, que participou da lista estava na reunião e acabou desistindo de participar do campeonato. Por que eu digo isso? Eu fico imaginando assim, 5 jogos, e ainda estou vendo clubes, ou clube, vou falar no singular, porque é um exemplo que eu conheço, como o Portela Teixeira de Freitas, que queria que os jogadores se apresentassem 10 dias antes do campeonato. Isso não existe, meu amigo. Como é que você quer fazer futebol dessa forma? Ô, Gerson Portela, se não tem condições, não desça para o play, meu amigo. Não queira participar do campeonato se não tem condições. Né? Agora, por que isso? Para fazer um contrato de apenas 30 dias, porque com a pandemia houve uma modificação na lei, o cara faz o contrato por 30 dias, 5 jogos está dentro dos 30 dias. Então ele não tem que pagar quase indenização nenhuma a ninguém, tal. Mas não é futebol profissional desse jeito. Eu não vejo como um clube de futebol profissional dessa forma. Né? Então eu acho que foi um grande erro e tenho certeza que vou ouvir lá na frente alguém dizer assim, foi um erro, porque o ida e volta ele teria o dobro de jogos, 10, a gente podia se recuperar na competição e tal. Né? Então, eu tenho quase certeza que eu vou ouvir isso lá na frente. Né? Quase Eu, certeza. eu, Mas eu eu acho que esse concordo. foi o erro. Eu concordo plenamente com você, Tiver. Eu acho que virou um torneio. A questão da maioria dos. Eu não sei da reunião, mas a questão, eu acho que foi uma questão econômica, financeira, de Eu ter não só os tenho dúvida 5 nenhuma jogos. disso. Eu não tenho Consequentemente, dúvida nenhuma disso. você vai diminuindo as viagens e tal, mas teria data, porque nós poderíamos jogar na quarta e no domingo, né? Se a questão, se houve algo em torno de não tem data, tal, poderia fazer, intercalava quarta e domingo. Agora, como você falou, na verdade é um torneio onde você tem aquele ditado, né? Todos os jogos serão decisivos, porque uma derrota talvez não, mas eu acho que 2 derrotas já lhe deixa numa situação quase que fora da final do campeonato e, consequentemente, Aí fora eu do vou discordar do meu objetivo. querido amigo. Porque 2 derrotas para mim já Ah, está fora. é? Uma derrota eu até concordo com você, mas 2 já acabou. São Não, 3 jogos. não, é isso que eu falei. E outra Isso que eu falei. loucura, sabe? Tem times que vão fazer 2 3 jogos em derrotas, casa e 2 jogos fora. Ou tem times é que isso vão que eu fazer 2 falei. jogos só em casa. É um absurdo isso. 2 derrotas deixarão praticamente fora ou fora. E quanto você falou alguma coisa, quanto à questão do tempo de treinamento, não é que Assim, nós já eu falei estamos 10 acostumados. dias, Uhum. Isso, você falou do Portela, mas vamos falar É. das equipes em geral. Uhum. Não é que esse tempo de 30 dias, 35 dias, normalmente é o tempo no futebol brasileiro, aliás, mundial, que você tem para trabalhar. Só que um detalhe, os jogadores
normalmente estão jogando e param 30 dias. Aí é mais fácil você voltar. No nosso caso, e eu acho que o caso da maioria das equipes da segunda divisão, a maioria, eu posso afirmar, aqui da DJ, 90, talvez 85, 90% dos atletas estavam parados há 5 meses. Então, isso traz uma dificuldade muito grande para readquirir a forma física, o ritmo de jogo. Você tem dificuldade de arrumar os amistosos pela questão do Covid. Então, tudo isso tem dificultado. Tem dificultado as equipes da Série A, você imagina, alguns jogos não têm sido, né? Dentro de um patamar que todos nós estamos acostumados. Mas nós temos, dentro da medida do possível, posso falar da DJ, estamos trabalhando com intensidade, agora intensidade estudada. Nós temos um grande preparador físico, que é Thiago Santa Bárbara, e para que nem extrapole, mas também não deixe baixar muito a questão física. Quanto ao campeonato que você perguntou, para mim, Tilé, vai ser um campeonato mais equilibrado dos últimos anos. Muita gente tem falado que vai ser um campeonato fraco e tal, talvez até tecnicamente fraco, mas eu falo equilibrado pelas equipes. E eu vou explicar por quê. Muitos jogadores desempregados há muito tempo. O emergencial, né, eu acho que não saiu para todos. E com isso, mesmo as equipes que estão, por questões financeiras, um pouco abaixo, não vou aqui citar, elas têm condições de fazer boas equipes com bons jogadores, que talvez seja apenas uma opção do treinador. Entre Tilé e Salles, eu prefiro Tilé, mas Salles é tão bom jogador quanto Tilé, não sei se você está me entendendo. Então Salles não veio para a DJ, mas Salles não veio para a DJ, mas vai para o Colo-Colo. Entendi. Então, certo? Então, o que pode acontecer? Tem jogadores que estão em outras equipes que tranquilamente eu os queria aqui, mas que eles optaram por outras equipes. Talvez por questão financeira, talvez pela demora da DJ de entrar em contato. Então, eu acho que vai ser muito equilibrado esse campeonato. Eu espero que nós possamos desequilibrá-lo. Você fez uma colocação interessante aí, sabe por quê? Eu tenho até comentado com alguns dos meus entrevistados aqui, alguns treinadores, outros jogadores e tal, do ano atípico que nós estamos vivendo, né? Você foi jogador e na sua época até era difícil ter férias, mas quando se implantou esse negócio de férias, definitivamente, com 30 dias de férias, ou quase 30 dias de férias, o cara voltava, depois das férias, botando a língua para fora, assim, já cansado, exausto, 30 dias sem exercitar, sem se exercitar diariamente, né, digamos assim, no ambiente de trabalho, de futebol e tal. E aí imagine você 4, 5 meses de pandemia. Então, realmente vai ser um aspecto que quem tiver melhor preparo físico, quem conseguir dar, os profissionais da área, que o profissional que conseguir dar, né, bom condicionamento, mas para isso também demanda tempo, né, ele vai ajudar muito ao treinador a conseguir a vaga, né, a primeira colocação, que é a única que classifica alguém para a primeira divisão em 2021. Né? Só o campeão subirá para a primeira divisão. Porque realmente, você com 30 dias, você sente, imagine você ter 20, meu amigo. E aliás, foi muito mais do que isso. Foi no mínimo 5, 6 meses aí, todo mundo parado. Como é que você tem feito, recrutado o seu grupo? Você tem trabalhado, o seu grupo já está formado? Como é que vem a DJ esse ano? A TJ fez um bom grupo, né? Uma boa parte dos atletas que eu indiquei foi contratado pela diretoria, outros atletas foram indicados pelo gerente de futebol e também por algumas pessoas. E eu estou muito contente, né, com o grupo que nós temos, pelo menos até agora tem demonstrado ser um grupo muito coeso, muito homogêneo. Estou falando no aspecto extracampo, no aspecto de o cara sentir que não está sendo usado na equipe A, vamos dizer assim, e ele continua com o mesmo entusiasmo, a mesma performance no aspecto de trabalho. Então, tem sido muito gratificante trabalhar com esses atletas. Muitos pode citar alguns nomes, sabe? Pode sim.
Nós temos, inclusive, ele até entrou aí, Neto, chamam de Neto Show, né? Ele jogou muito futsal, e eu não o conhecia, jogou a seleção brasileira futsal, jogou nos Estados Unidos, e no jogo do Jacobina, os dois últimos jogos, o presidente da Adular, Reginaldo Adular, pediu que eu fosse para esses dois jogos pós-pandemia. E é uma pessoa que eu tenho o maior respeito, né? Entrou no futebol, no patrocínio ao Esporte Clube Bahia, ajudando o Jacobina com patrocínio também, e mantendo basicamente o Jacobina na questão salarial. E aí eu fui para o jogo e conheci esse Neto Show lá jogando. Belíssimo jogador, canhoto, muita qualidade, mas Pelo mesmo menos assim eu para fiquei isso, os dois meio. jogos serviram, né? Pelo menos para isso. Exatamente, exatamente, Léo. E mesmo assim eu fiquei meio assim. E aí eu tomei algumas informações, mas me surpreendeu do seu profissionalismo, né? Se é que pode chamar assim, pelo menos até agora, eu sou bem sincero. Jogador de muita qualidade, muito profissional. Quando termina o treino, ele está sempre procurando algo a fazer, muito bom na bola parada. Nós temos Anderson, zagueiro, que estava na Doce Mel, era o capitão, eu trouxe para cá, já o conhecia, já tinha sido meu jogador. Temos Gabriel, que estava aí no Bahia de Feira, zagueiro. Que é daí de Jiquié mesmo, né? Ele é de Salvador, Tilé, mas os parentes dele moram aqui em Não, Jiquié. é isso, exatamente. Os parentes todos moram em Jiquié. É um Nós, quarto zagueiro. É um quarto zagueiro, se eu não me nós engano. temos, Conheço ele. nós temos, nós estamos muito mesclados, Tilé, com mais jovens do que, vou chamar de veteranos, né, de experientes. No experiência nós temos Azevedo e Hércules, né, eu vou citar. Na juventude nós temos, aqui os caras ainda não aprendi o nome, vamos lá. Jambeiro, Caio Jambeiro, que estava no Conquista, tem me surpreendido. Marcelo Pano, que também não é tão veterano. Tem um menino chamado Rodrigo, um atacante que eu não sei se ele pertence ao Vitória ainda, está aqui. O menino parece que tem 19 anos, 18 anos. Uma qualidade impressionante. Nós temos Ramon, que é novo também, acho que é 22 a 23 anos, um atacante. Nós temos Elenilson, que jogou no Vitória, não é tão jovem, mas ainda é um jogador com muita qualidade. Nós temos Rafael Gladiador, que também não é veterano, tem 28 anos, né? Apenas um jogador Esse que rapaz não oscilou deu entre. sorte no futebol, né, Samson? Exatamente, Não deu sorte, porque ele é um bom exatamente. atacante, ele é um bom atacante. Bom, tem demonstrado também um profissionalismo, se interessa, de vez em quando bate um papo com ele, tá entendendo? Para No que Bahia ele foi ele muito mal utilizado. Ele começou a jogar, fazer gols, mas aí de repente parava, deixava o cara no banco, e o cara não era utilizado. Então, eu acho que ele foi muito mal usado no Bahia, sinceramente, entendeu? Mas hoje, ele é um bom hoje, jogador. Tilé, hoje, Tilé, nós temos em média aí uns 5 jogadores abaixo de 21 anos, 5 a 6 jogadores abaixo de 21 anos. Eu estou falando dentro do Uhum. grupo de 22, né? Se nós Certo. expandirmos mais, nós temos uns 9 jogadores. Nós temos aí na média até 28 anos uns 8 e acima de 31, 32 anos deve ter uns 5 jogadores também. Então está muito bem mesclado. Eu espero que essa mesclagem aí possa surtir efeito daquilo que nós imaginamos como esquema de jogo, mas acima de tudo, infelizmente, como resultado, porque a segunda divisão, como eu sempre digo, acima de bons espetáculos, eu falo infelizmente, porque o ideal seria nós juntarmos bons jogos com bons resultados. Mas se não bons jogos, o mais importante neste momento, tendo em vista que são 5 jogos, são os resultados. E com relação à pandemia, quais são os cuidados que vocês têm tomado aí com relação ao Covid e tal? Você deve estar sabendo, meu querido amigo Ederlane Amorim, presidente do Esporte Clube Primeiro Passo Vitória da Conquista, teve um problema seríssimo essa semana. 15 jogadores com Covid. E aí você vê o Conquista que vinha tão bem ganhando as 2 primeiras partidas, com um bom trabalho desse treinador boliviano que eu entrevistei aqui na semana passada, um cara que demonstra conhecimento, sabe?
cara que está antenado com as coisas do futebol. Gostei muito da conversa com o Joaquim Monastério, que é o técnico boliviano que veio para o Vitória da Conquista. De repente, 15 jogadores de Covid perderam 2 jogos, né? Para o ABC e para o Potiguar, que eu acredito, quero crer, que se o Conquista estivesse completo, a história poderia ter sido diferente. Então, para você não ser surpreendido dessa forma, quais são as providências que vocês estão tomando aí no GQE com relação à pandemia, Salles? Odilé, assim, ó, a diretoria tem tomado as precauções, né? No aspecto nos trabalhos diários, só entra o pessoal os atletas junto com toda a comissão, né? A questão do lavar a mão, do gel, os testes estamos fazendo semanalmente, tá entendendo? Inclusive um atleta ficou em quarentena, né? Vamos chamar de quarentena, e voltou a fazer na segunda-feira passada. Segunda-feira hoje é segunda-feira passada, aí já ele liberou ele, os médicos, ele voltou a treinar. Nós estamos fazendo amanhã novamente, né? Em 3 semanas é o terceiro exame que nós fazemos, que é aquele exame do cotonete, PCR, até meio cotonete, PCR. muito pobre. Eu fiz de sangue no jogo do pós-pandemia com Jacobina. Para mim é bem melhor do que esse aí, né? Mas é obrigado a fazer, né? Vamos fazer. Mas esse é um Agora, dos de mais, qualquer maneira, digamos assim, esse é um dos mais exatos. Por isso que a CBF tem exigido que seja dessa forma. Porque aquele inicial básico, né? O básico, dizem que tem mais de 50% de chance de dar errado o resultado. Eu fiz esse PCR e fui constatado que eu tinha Covid. Eu tive Covid. Só que eu não senti absolutamente nada. Graças a Passei Deus. os 14 dias dentro do quarto, praticamente aqui, 14 dias na quarentena. Na quarentena também não senti coisa nenhuma, não perdi olfato, não tive problema de paladar, não tive nada disso. Eu até fico, às vezes, desconfiado, que eu acho que eu não tive. Mas se o exame disse que eu tive, paciência, eu tive, né? E a sorologia já é mais fácil, porque aí é no sangue mesmo. Quando você vai fazer um exame de sangue comum, a sorologia é aquele que libera realmente diz se você está com imunidade ou não. Esse é através da veia, como você faz o exame normal de hemograma, de glicemia, essas coisas assim. Isso. Mas esse do PCR do cotonete, ele não dói, mas ele é incomodativo, digamos assim. Né? E como? Momento que eu já vi pessoas que choram, as lágrimas descem assim na hora. Nossa, então está sendo dentro dessa forma, Tila. É lógico que tem os perigos normais, né? Eles moram no hotel, Itajubá Hotel, então as cozinheiras... moram lá os atletas, todos lá. Todos estão lá. Tem um termômetro, né, para a gente estar sempre pegando a temperatura. E tem os perigos normais, filé. Como você falou, esperamos que Deus possa colocar a mão sobre nossas cabeças e toda a equipe, para que no dia a dia ninguém possa estar contaminado, consequentemente não passar para os colegas, para os outros componentes. Mas, acima de tudo, nos jogos, né, Dila? Porque, como você falou, equipes pequenas, se você tiver problema com 4, 5 da equipe, vai influenciar muito na partida e, logicamente, no resultado da partida e no que a equipe pode apresentar. Porque você trabalha com uma equipe e depois tem que substituir. E naquilo que a gente estava comentando aqui, o campeonato é curto. Se você pega uma situação como essa, por exemplo, do Vitória da Conquista, de 15 jogadores com Covid de uma vez só, no campeonato de apenas 5 jogos, você praticamente perdeu. Vai ser um fator determinante, né? Infelizmente. E você tem alguma ideia, assim, você acha que tem, além do ADJ, claro, você não vai fazer trabalho para não acreditar que vai subir, mas você acha que você vislumbra algum outro time aí que você tenha visto, assim, esteja vendo como um clube que possa dar trabalho, maior do que o outro, mais trabalho do que o outro? Você tem acompanhado essas contratações dos times da segunda divisão? Como é que você trata esse assunto, Salles? De saber dos adversários, tomar conhecimento dos adversários. Para uma competição tão curta como essa, eu acho que isso é um fator da maior importância, saber o que está acontecendo nos outros, né? Não tem a menor dúvida. A gente está sempre atenado, né, para os jogos amistosos das equipes. A gente tem sempre amigos que nos dão informações, já que todos os jogos amistosos, normalmente os portões são fechados, mas os amigos participam das outras equipes, aí nos passam algumas coisas.
Eu acredito, Tila, como eu falei para você, eu acho que o que vai ser determinante vai ser a primeira rodada, eu acredito, estou sendo bem franco para ti. E eu acho que todas as Começar cinco bem vai ser da equipes, maior importância. Começar com uma vitória. exatamente, exatamente. Eu acho que todas as 5 equipes têm condições de chegar à final. É lógico que umas equipes badalam mais a questão midiática e tal, mas isso aí eu acho que não é determinante, não. Porque eu poderia estar falando, não, a DJ contratou esse e aquele, gastamos X, Y, Uhum. mas não, eu acho que não está nisso. Tem equipes aí que estão trabalhando caladinho, né? É mineiro, se eu não me engano, que come pelas beiradas, eu não tenho Isso. bem certeza, mineiro, não é isso. É. E a gente tem que tomar cuidado. Tem que tomar cuidado, porque eu tenho tido informações, eu poderia citar o Portela. Quase nenhuma notícia, né? Mas está fazendo uma boa equipe, né? Tem contratado jogadores do Espírito Santo. E eu conheço, inclusive, uns 2 ou 3 jogadores. São muito bons jogadores que poderiam estar na DJ, certo? Não estão apenas por opção. Então, eu acho que vai ser um campeonato bem equilibrado. As equipes que saírem na frente, eu acredito que terão maior possibilidade de chegarem à final. Uhum. Você já está trabalhando na preparação do DJ há quanto tempo, Santos? Mais de um mês? Não, que nada. 2 semanas. 2 semanas só. Uhum. 2 semanas. Estamos indo para a Eu acho, terceira. eu acho que quem começou mais cedo aí, eu acho que foi o NIB, não. Foi o Canaã, salvo engano. Canaã, eu acho que É. Canaã e o Barcelona também começou mais cedo que a gente. Canaã e Mas Barcelona. eu acho que já jogou quase fora do trabalho, porque é, já demitiu o treinador. Aliás, demitiu o treinador? Não. O treinador. Deixa eu contar uma verdade aqui que pouca gente sabe. O Beto Oliveira, o cara que já esteve aí no Jiquié está lá também, atualmente, sabe? O cara que já esteve no Jiquié aí está hoje Sim. gerenciando o futebol do Barcelona. Né? E aí o que acontece? E aí o que acontece? O mesmo cara que já gerenciou o futebol daí, estou querendo que você preste atenção nesse detalhe. O mesmo cara que já gerenciou o futebol daí é o que gerencia hoje o futebol do Barcelona. E ele gosta de se meter em tudo e tal. O que ele fez? Ele demitiu 5 jogadores da confiança de Beto Oliveira na sexta-feira passada. E aí veio a reação imediata de Beto Oliveira, que não quis ficar. Pediu para sair. Beto pediu para sair, porque foi traído pelas costas com a demissão de 5 jogadores, inclusive um jogador experiente, por mais experiente, o goleiro Márcio Greque, que já teve mais de 7 títulos aí, eu acho que intermunicipal, e ele talvez seja o maior ganhador de título intermunicipal, já jogou por diversas seleções. Né? Então, o que está acontecendo? Já trocou o treinador na hora de começar a competição. E, aliás, eu soube até que estavam interessados em você. Você foi procurado por alguém do Barcelona? Fui sim, Mas tá entendendo? contrataram já o Sérgio Araújo. Já contrataram o Sérgio Araújo. Não, eu fui, mas não progrediu porque também eu tenho um contrato com a DJ, estou apalavrado com a DJ, então as contratações foram feitas por a maioria por indicações minhas, então não seria correto da minha parte, nesse momento, prestes a iniciar a iniciação do campeonato, nós deixarmos a DJ na mão. Eu acho que o Barcelona seria, a princípio, um grande candidato, porque o cara tem dinheiro. O Elton é um cara que tem recursos, né? Mas entregou, eu acho, na mão de uma pessoa errada. Né? Meu amigo Leur Lomanto sabe muito bem quem é a peça, quem é a figura. Só que Leur tem um detalhe, Leur é político, então Leur não vai falar mal de ninguém, passa manteiga em tudo, né? E aí não abre o jogo e tal, mas ele sabe o que ele sofreu no ano passado. Quando eu não tenho um receio do que eu digo, até porque eu não persigo ninguém, eu estou analisando aqui trabalho. Né? Mas o pastor Márcio Cerqueira, realmente, eu não vi dar resultado em lugar nenhum. Já trabalhou em diversos clubes aí, e eu só ouço histórias de se envolver em confusões, né? Em todo clube que passou, inclusive é no ADJ. É só você conversar depois com o Leu deve contar muita coisa. Agora, Leu, como político, aquele cara que fica em cima do muro, não fala, né? Prefere ficar calado, então não diz nada para ninguém e tal. Mas foi assim no Jacobina, foi assim no Galícia, né?
não foi por falta de aviso, vai ser assim no Barcelona também, né? Enfim, vamos deixar isso para lá. Mas realmente o Barcelona tinha tudo para tirar de letra esse campeonato. Porque quando tem um cara que tem dinheiro, que tem condições de bancar, né? De sustentar uma situação, né? Que é uma competição complicada, mas infelizmente quando você escolhe a pessoa errada, você acaba pagando um preço caro. E o Barcelona vai pagar um preço caro. Olha o que eu estou dizendo. O Barcelona vai pagar um preço caro pela escolha equivocada. Não se faz isso que se fez na última sexta-feira, demitindo 5 jogadores que tinham sido levados pelo treinador. Isso porque o cara quer colocar os dele no grupo, né? E aí, Beto Oliveira, como homem, como um cara de personalidade, um cara correto, de caráter, eu conheço o Beto Oliveira, pediu para ir embora. Pediu para ir embora, né? Aí no Jequié já teve isso, o Eduardo Bahia sofreu isso. Aí, quando o treinador do Jequié, Eduardo Bahia foi também traído, né? Agora também tem aquela coisa, viu, Salles? A falta de respeito. E na própria imprensa também tem os bons e tem os ruins. Tem gente aí, de Jequié, que recebe R$ 50 por mês, R$ 100 por mês, não sabe nem se vender, desculpa o termo, né? Porque para mim, por exemplo, não teria preço. Mas o cara aceita R$ 50 por mês ou R$ 100 por mês para falar bem de uma pessoa. E meter o pau nas costas de Leão, por exemplo, durante quase o campeonato inteiro, da última vez. Então, meu amigo, é difícil, é complicado. É muito complicado. Fazer futebol é uma coisa que... E esses espertalhões estão sempre conseguindo entrar, sabe? Não sei como, mas sempre consegue dar um jeitinho de entrar. E aí pega um cara, um empresário como o Hélio Nascimento, um cara que tem negócio em Miami, né? E consegue enganar o cara. Imagina. Salles, meu querido, muito obrigado pela sua presença aqui comigo nessa live de hoje. Desejo boa sorte ao Jequié. Gosto muito do Leur. Dê um abraço nele por mim quando você o encontrar, por favor. Se você, por acaso, ver o Idalmir, diga que eu mandei um forte abraço também para ele, né, que é uma pessoa que eu tenho um carinho muito grande. E também o meu querido Tiago Henrique, que é assessor de comunicação aí do Jequié, que é outra pessoa com quem eu tenho uma relação muito boa. Eu tenho bons amigos disputando esse campeonato aí. Você, Eduardo Bahia, lá e Laelcio Xavier, lá no NIRB. Né? As pessoas, o clube que eu conheço menos talvez seja hoje o Canaã. Né? Mas tem muita gente boa disputando essa competição aí. Grande abraço e boa sorte, meu querido. Tchê, um abraço, foi um prazer falar com você, com todos que nos assistiram. E você sabe que é um amigo que eu tenho no futebol. E só agradecer pela oportunidade de expor aqui, em alguns momentos, pensamentos. E também, estamos juntos aí. Quem sabe a DJ mais um acesso. Um abraço.